Ok, então vamos continuar a nossa aula, essa segunda parte aqui. A gente viu técnicas que nos permitem evitar indeterminações do tipo 0 sobre 0 ou do tipo infinito sobre infinito. Então a gente pode usar a regra de L'Hopital também para evitar algumas outras indeterminações, mas nós vamos ter que transformá-las em determinações do tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, tá? Então, além do que a gente já viu, a gente pode ter indeterminações do tipo produtos, né, ou potências indeterminadas. Então, por exemplo, se você tem limite de f de x igual a zero, quando x tende a a, e limite de g de x igual a mais infinito ou menos infinito, quando x tende a a, e precisa calcular o produto, o limite do produto, f de x vezes g de x, isso te dá uma indeterminação do tipo zero vezes infinito. Cuidado, porque quando você vai rascunhar o exercício, escreve 0 vezes infinito, isso leva o aluno a pensar, olha, mas 0 vezes qualquer número é 0. Está errado. Esse 0 não é o algarismo 0. E aquele infinito não é um número fixo extremamente grande, é uma tendência explosiva, né? Então, está errado esse raciocínio. É necessário, então, saber se essa quantidade que diminui ilimitadamente diminui mais rápido ou mais lento do que a quantidade que explode, que vai para mais infinito. Então, essa taxa essa velocidade de decrescimento e o de crescimento que nos interessa estudar. Mas a gente vai ter que colocar algo no denominador. Ou a gente vai ter que colocar essa tendência a zero no denominador, ou a tendência que vai para infinito no denominador. Então vamos ver como é que a gente se livra de algumas dessas indeterminações. O exemplo 6 aqui, ó. Então você vai lá na lista de exercício, ou você está construindo algum gráfico, esboçando algum gráfico, e chega numa hora que você precisa calcular esse limite lateral. Limite quando x tende a mais infinito, tende a zero pela direita, né, de x vezes ln de x. Ora, nós precisamos visualizar esse produto. Então, aqui vai dar uma tendência de, intuitivamente, você fala assim, o x tende a zero e o ln tende para menos infinito, olhando o gráfico dele, né? Então, é um limite do tipo zero vezes menos infinito, né? Mas eu tenho que enxergar isso aqui como um quociente para usar a regra do L'Hopital. Então, eu vou visualizar esse produto como um quociente. Então, eu vou escrever esse limite é igual, eu deixo ln no numerador e escrevo 1 sobre x no denominador. Então, quando o x tende a zero pela direita, ok, o ln tende a menos infinito. E o 1 sobre x tende a mais infinito, né? Então, eu vou ter uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito, escrito dessa maneira. Então, dessa maneira, eu vou procurar estudar a taxa limite do f' sobre o limite do g', né? Então, vou usar a regra do L'Hopital porque eu escrevo dessa maneira aqui. Então, qual é a derivada da função do numerador? 1 sobre x. Qual a derivada da função do denominador, da famosa g? Qual é o meu g'? É menos 1 sobre x quadrado. Então, 1 sobre x dividido por menos 1 sobre x quadrado, isso te dá menos x. Então, esse limite da taxa de variação dividido pela taxa de variação dá um limite de menos x, quando o x vai para zero pela direita, que é zero. Então, eu consigo calcular esse limite, me livrando da indeterminação de um infinitésimo vezes uma explosão, mas eu enxergo na forma de quociente. Na forma de quociente, eu uso a técnica da regra de L'Hopital. Ok? Bom, aí você fala assim, isso aqui resolveu. E se eu escolhesse colocar o ln de x no denominador? Né? Então, essas são coisas que não estão no livro, né? Eu acho que eu tento melhorar o livro, né? Pois é, tem uma outra tentativa. Então vamos ver como é que fica essa outra tentativa. Mantenha o x no numerador e coloque 1 sobre ln de x no denominador. Bom, dessa maneira, você vai ver, vamos olhar aqui primeiro, antes de mostrar a tela. O numerador tende a zero, né? E quando você tende a zero pela direita, o ln tende a menos infinito. 1 sobre essa tendência tende a zero com sinal negativo. Então você tem um
limite do tipo 0 sobre 0. Ah, legal, dá para usar o L'Hopital? Dá. Então tente usar o L'Hopital. Derivada do numerador, derivada do denominador. 1 sobre o ln. Então a derivada é menos 1 sobre SLN ao quadrado vezes a derivada do que eu tenho dentro do parênteses aí. Vezes a derivada do ln, que é 1 sobre x. Então isso aí vai te dar no denominador menos 1 sobre x vezes ln ao quadrado no denominador. Então, na verdade, isso é x vezes ln de x ao quadrado sobre menos 1. Agora, o limite dessa expressão, você tem novamente aquela indeterminação. Por quê? Então veja que não adiantou muito, porque se x vezes o ln de x já me incomodava, eu vou ter que calcular agora um limite de x vezes ln de x ao quadrado. Então não me ajudou, só complicou. Por isso essa segunda tentativa de colocar o ln, o inverso do ln no denominador, não é eficiente. Tá bem? Então, nos exercícios da lista, às vezes você vai tentar colocar algo, né, invertendo e colocando esse problema no denominador e parece que complica. Se complica, não é esse caminho. Veja outro caminho, veja outra tentativa. Não é? Bom, existem outros tipos de limites que fornecem uma indeterminação na forma de diferença. Né? Por exemplo, aqui, ó, considere um f de x que tende a infinito quando x tende a a e um g de x que tende a infinito quando x tende a a. E se por algum motivo você precisar calcular o limite do f de x menos g de x, aí você tem uma indeterminação do tipo infinito menos infinito. Também, intuitivamente, eu não posso concluir nada sobre isso. É preciso transformar essa indeterminação na forma de quociente para tentar usar a regra de L'Hopital. Tá? Então vamos ver um exemplo desse tipo de ocorrência. Limite de secante de x menos tangente de x quando x tende a π sobre 2 pela esquerda, né? Arcos menores que π sobre 2. Bom, qual é o meu problema ali? Meu problema é, chegando em π sobre 2, secante é 1 sobre cosseno. Né? Então, 1 sobre algo que chega a zero tende a infinito. E a tangente? Chegando em π sobre 2, a tangente tende a infinito. Então, tem uma diferença ali, ó, de um número grande para um número grande, uma tendência explosiva menos outra tendência explosiva, indeterminação. Devemos transformar essa indeterminação na forma de quociente. Então, vamos lá. A secante, ela é o inverso do cosseno, é 1 sobre cosseno de x. E a tangente é o seno de x sobre cosseno de x. Tá? Então, faço essa transformação. Denominadores são iguais, então eu escrevo uma fração só, 1 menos seno de x sobre cosseno de x. Então, quando você se aproxima com x, né, arco se aproximando de π sobre 2, se aproximando de 90 graus, o seno se aproxima de 1, o numerador tende a 0, e o cosseno se aproxima de 0. O denominador também tende a 0. Então, escrevendo dessa maneira, eu tenho um limite com indeterminação da forma 0 sobre 0. Agora eu posso tentar estudar o f' sobre o g'. Né? Então vamos aplicar a regra de L'Hopital. Qual é a derivada do numerador? 0 menos cosseno de x. E a derivada do denominador? Menos seno de x. Ora, então, o meu limite é o limite de menos cosseno de x dividido por seno de x, quando x tende a π sobre 2. Então, quando x tende a π sobre 2, o numerador tende a 0, com sinal negativo, mas tende a 0. E o denominador tende a 1. Então, eu não tenho determinação. Esse limite é 0. Pela regra de L'Hopital, o limite na forma 1 menos seno x sobre cosseno x vai para 0. E, por igualdade, o enunciado, né, o limite do enunciado vai para 0. Aí eu resolvi meu problema. Mas eu tive que transformar em determinação da forma quociente. Existem também limites que fornecem indeterminações. Então, voltando, só concluindo aqui, então, lá na lista de exercício, existem alguns outros limites, né, que tem essa indeterminação infinito menos infinito, e que você vai ter que transformar na forma de quociente, tá? Então, tem vários exercícios que eu indiquei lá para você fazer. Bom, então,
Também existem indeterminações na forma de potências. Por exemplo, limite de uma f de x elevado a uma g de x, quando x tende a A. Esse tipo de exponenciação, variável embaixo, variável em cima, com x tendendo a um certo número, fornece as seguintes indeterminações. Se a base, se o f de x tende a zero e o g de x tende a zero, você tem uma indeterminação do tipo, entre aspas, eu estou sempre colocando entre aspas, né? Uma indeterminação do tipo zero elevado a zero. Certo? Porque não é o algarismo zero. A base diminui rapidamente, o expoente diminui, e isso é uma indeterminação. Outra, se a base, se o f de x tende a mais infinito, né, você explode, e o g de x tende a zero, isso te fornece uma indeterminação do tipo infinito elevado a zero. Ok? Mas veja, o expoente é uma tendência a ser zero, ele não é o algarismo zero. Tá? Se a base tende a número 1 e o expoente é explosivo, mais ou menos infinito, então tem-se a indeterminação do tipo 1 elevado a infinito. Mas veja, nessa está entre aspas, isso é, não é o algarismo 1, é um número que tende a 1. Então, ele multiplicado por ele, por ele, por ele, por ele, por ele, pensando no g de x valendo números naturais, né? Essa multiplicação aí pode ser explosiva. Então, 1 elevado a infinito também é indeterminação. Agora, veja, eu tenho indeterminações na forma de expoentes. Então, a aplicação ou a composição com a função logarítmica transforma essa indeterminação em um produto. E, consequentemente, esse produto pode ser visto como um quociente, né? E se esse quociente analisado se ele der uma determinação do tipo 0 sobre 0, infinito sobre infinito, você pode aplicar a técnica da regra de L'Hopital para tentar descobrir para quanto vai o limite original. Vamos ver uma conta aqui. Bom, limite de 1 mais seno 4x elevado a cotangente de x quando x tende a zero pela direita. Bom, quando x tende a zero pela direita, o valor do seno, né, de 4x tende ao valor do seno de zero, que tende a zero. Então, dentro do colchete, né, você tem uma expressão que tende a 1. E o seu expoente? Bom, a cotangente é o inverso da tangente, né? Quando x tende a zero, a cotangente tende a infinito. Né? Lembrando o círculo trigonométrico, o eixo da cotangente é tangente lá horizontal, né? Então, tendendo a zero, você vai buscar uma cotangente que é infinita. Então, esse cálculo, esse limite aí, dá uma indeterminação do tipo 1 sobre infinito. Então, temos que transformar essa indeterminação na forma de potência para um quociente. Como é que eu vou me desfazer de uma potência? Aplicando ln. Então, veja, o ln da função que está dentro do limite, então, veja, não estou colocando sinal de igual, hein? Estou pensando assim, ó, ln daquela função lá, que é o colchete elevado a cotangente, é igual ao cotangente de x vezes o ln do colchete. Tá bom? Propriedade de logaritmo, né? Ok. Agora eu tenho uma multiplicação. Então, veja, eu tenho ln do colchete dividido por... Estou invertendo a cotangente, é a tangente. Então, agora... Se eu pensar no limite quando x tende a zero, do ln daquela minha expressão, que dá indeterminação na forma de potência, eu vou ter o limite do ln do colchete dividido pela tangente, quando x tende a zero. Quando x tende a zero, veja, o seno de 4x tende a zero, o colchete tende a 1, então o ln do número que tende a 1 está tendendo a raiz do ln, está tendendo a zero. E quando você tende a zero, a tangente de x tende a zero. Então, agora, nesse limite aqui, eu tenho uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Tá certo? Mas eu estou pensando no ln do limite original. Veja, eu vou resolver o exercício aqui. Mas para resolver o exercício, eu estou pensando no ln da minha função que eu tinha que calcular o limite. Agora eu vou aplicar o L'Hopital. Depois eu vou ter que me desfazer desse ln que eu
pensei que eu fiz aparecer aqui, hein? Então vamos prestar atenção. Então o limite do ln do colchete dividido por tangente x, né, é o meu problema. Qual é a derivada do numerador? ln do colchete, derivada do numerador é 1 sobre a expressão do logaritmando, né? 1 sobre 1 mais seno 4x vezes derivada do que eu tenho dentro do ln, dentro do colchete, que é cosseno de 4x vezes 4. Então eu escrevi ali. E qual é a derivada do meu denominador? Bom, a derivada do meu denominador é secante ao quadrado de x. Joia, né? Então, limite, quando x tende a zero, da derivada f', que é 4 cosseno 4x sobre 1 mais seno 4x, dividido pelo g', que é secante ao quadrado de x, quando x tende a zero, vai para quanto? Vai para 4, porque veja só, x tendendo a zero pela direita, o seu cosseno de 4x tende a 1. Então, ali no numerador você tem um 4, o seu seno de 4x tende a zero, então no numerador você tem tendência de atingir 4 sobre 1, 4 sobre 1, 4. E a secante? Secante é inverso do cosseno, então é o inverso do cosseno que tende a 1 quando x tende a zero. Então tende a 1. Portanto, esse limite aí tende a 4. Aí você fala, então o limite do enunciado tende a 4. Não, peraí. Não é bem assim que o limite lá do enunciado deu uma resposta a 4. Não é bem assim. Calma lá. Né? Aqui eu só estava grifando, né? Tende a 1, tende a 0 seno e ele tende a 1. Não é bem assim. Então, qual que é o valor do limite lá do enunciado? Se esse limite aqui, usando o L'Hopital, eu consigo resolver e vai para 4, qual que é o limite daquele limite lá do enunciado? Bom, o limite do ln da função que aparecia no enunciado é 4. Então, o limite só daquela função, que é o colchete elevado a cotangente de x, você aplicou o ln para calcular o limite. Então, tenho que aplicar a função inversa da ln. Então, o limite original não vai dar 4, vai dar e elevado a 4. Tá certo? Porque quando você aplicar o ln, na sua resposta vai dar ln de e elevado a 4, que vai dar 4 vezes o número 1, ln de e. Então, quando você usa essa técnica aqui, você aplica um ln numa expressão com potência e calcula o limite e se livra de indeterminações usando o L'Hopital, você obtém uma resposta como essa. Na verdade, a resposta do enunciado é o e elevado a essa resposta que você obtém. É o e elevado a 4 aqui no caso. Legal, né? Exemplo 9. Limite de x elevado a x quando x tende a zero pela direita. Bom, isso aí vai dar uma indeterminação do tipo 0 elevado a zero. Tá? É indeterminado, eu não sei. Isso aí pode explodir, pode ir uma constante, não sei. Eu devo transformar essa expressão para que apareça um quociente. Se esse quociente for indeterminação do tipo 0 sobre 0, infinito sobre infinito, eu aplico o L'Hopital para tentar resolver o limite. Então vamos lá. Então veja, eu vou resolver outro exercício, não vou resolver o limite do enunciado, eu vou resolver outra questão. Eu vou aplicar ln no x elevado a x. Isso vai me fornecer x vezes ln de x. Ok? Então, o limite de ln de x elevado a x é o limite de x vezes ln de x. Então, se eu puder escrever, se houver, né, condição, eu vou usando as propriedades do limite. A hora que eu chegar, se eu chegar uma hora lá num limite que não existe, eu apago e volto para trás. Então, a minha tentativa é limite de x, quando x tende a zero, vezes limite de ln de x, quando x tende a zero, pela direita, né? Ok. O primeiro limite tende a zero, é óbvio. E o segundo limite tende a menos infinito. Então, ao tentar calcular o limite da ln de x elevado a x, eu tenho uma indeterminação do tipo 0 menos infinito. Agora, essa indeterminação aqui, esse limite, né, limite de x vezes limite da ln de x, pode ser visto como limite da ln de x
dividido por 1 sobre x, que já foi feito lá no exemplo 6, e tende a zero. Tá? Então, o autor do livro, né, ele fica aproveitando os exemplos que ele já fez. Né? Então, lá no exemplo 6, a gente já resolveu isso aqui. Tá? Escrevemos na forma, esse produto zero vezes infinito, a gente escreveu na forma infinito sobre infinito. Né? E aí a gente calcula a derivada e resolve o limite. Então, esse limite dá zero. Então, o limite de ln de x elevado a x, não é o do enunciado ainda, hein? É o limite do ln de x elevado a x é zero. Muito bem. Se eu calculei log o ln da expressão, da função que estava dentro do limite, então a resposta do meu limite lá do enunciado, na verdade é e elevado a essa resposta. E elevado a zero. E isso vale 1. Viram então como é que você se livra de indeterminações do tipo produto ou indeterminações do tipo expoente? Certo? Então, resumo. Casos nos quais, de indeterminação. Limite de quociente. Se você tem 0 sobre 0, a tendência, né? 0 sobre 0, você pode usar L'Hopital. Se você tem infinito sobre infinito, com o jogo de sinais, você pode usar L'Hopital. Se aparecer produto no cálculo do limite, né? Limite de f vezes g. Se f vai para 0 e g é explosivo, você tem determinação tipo 0 vezes infinito. Limites de diferenças. Se as duas quantidades vão para infinito, você tem uma indeterminação do tipo infinito menos infinito. Tem que tentar, nesses dois casos, você tem que tentar transformá-los em quocientes para aplicar L'Hopital. Potências. Então, nós temos 3 casos de indeterminações de potências. f de x elevado a g de x. Se você vai calcular esse limite aí, e você tem tendência da base ir para zero, expoente ir para zero, indeterminação do tipo 0 elevado a zero. Se a base é explosiva e o expoente tende a zero, indeterminação do tipo infinito elevado a zero. Se a base vai para 1 e o expoente vai para mais infinito ou menos infinito, o expoente é explosivo, você tem determinação do tipo 1 elevado a infinito. Então, tenta aplicar ln da função que aparece dentro do limite para transformar isso em produto ou diretamente transformar isso em quociente. Se os seus quocientes tiverem essas indeterminações aqui, você pode usar L'Hopital. Mas você só pode usar L'Hopital para esses casos aqui. Diretamente aqui você não pode usar L'Hopital, não tem sentido. E diretamente aqui também você não pode usar L'Hopital. E nesses casos, lembre-se, como você calculou o ln da expressão, que estava dentro do limite, a sua resposta não vai ser aquele número, vai ser e elevado ao número que você obtém. Né? Então, em resumo do resumo, os casos de indeterminação aqui que eu já pedi para vocês, né, lá atrás, nas aulas lá de trás, eu já pedi para vocês escreverem na capa do caderno, faz um resuminho aí, é 0 sobre 0, infinito sobre infinito, 0 vezes infinito, infinito menos infinito, 0 elevado a 0, infinito elevado a 0 e 1 elevado a 0. Ok? Uma observação. O tipo 0 elevado a infinito não aparece aqui, né? Cadê o 0 elevado a infinito? Isso é indeterminação? Isso não é indeterminação, por isso que ele não aparece aqui. Veja. Então, o caso em que se obtém por cálculo de limites uma expressão do tipo 0 elevado a infinito não é uma indeterminação. 2 casos podem ocorrer. Vamos pensar. Caso número 1. O limite do módulo de f de x, quando x tende a 0. Tá bom? O módulo de f de x tendendo a 0. E o g de x é explosivo, sendo mais infinito. Então, ó, limite do módulo de f elevado a g, olha só. Eu vou compor com ln, mas eu vou compor depois com a função exponencial. Então, isso dá identidade. Então, essa potência f de x elevado a g de x pode ser visto como e elevado a ln da potência. Propriedade de logaritmos, isso é igual a e elevado a quem? G de x vezes ln do módulo. Né? Eu pus módulo para a gente poder pensar aí no cálculo do ln. E isso é, como o g vai para o infinito,
Então, isso vai ser limite do e elevado a infinito. Se o limite do módulo de f vai para zero, esse ln ali que está no expoente vai para menos infinito. Então, na minha passagem aqui na última linha, ó, esse limite vai para e elevado a infinito vezes menos infinito. Então, o expoente é explosivo, isso vai para menos infinito. Então, se você olhar o gráfico da função logarítmica, quando você olha para x tendendo a menos infinito, exponencial tende a zero. Então, a resposta desse limite aí é zero. Tá? Então, f de x tendendo a zero e g de x tendendo a infinito, esse limite, na verdade, tende a zero. Segundo caso, a diferença é que o expoente tende a menos infinito. A base continua diminuindo, indo para zero. Então, se o módulo de f de x vai para zero e o expoente g de x tende a menos infinito, eu faço as mesmas passagens. A diferença está lá na última linha aqui, ó. O seu limite vai ser o limite de e elevado a menos infinito vezes menos infinito, ou seja, e elevado a infinito, a sua tendência. Mas a função exponencial é crescente. Quando x tende para mais infinito, a exponencial é explosiva. Então, esse caso aqui, nesse caso, essa indeterminação não é indeterminação, ela tende a infinito. Então, vai depender do sinal do g de x. Se o g de x vai para menos infinito, a resposta é infinito. Se o g de x tende a mais infinito, a resposta é zero. Então, não está faltando nada aqui nesses casos de indeterminação. Tá? O zero elevado a infinito não é uma indeterminação. Ou ele é zero, ou ele é infinito. Depende do sinal do g de x. Então, tem aqui a lista de exercícios essenciais para vocês calcularem, né? Transformarem subtrações em quocientes, transformarem produtos em quocientes e transformarem potências em produtos e, consequentemente, né, usando essa técnica de composta com ln, calcularem o limite. Tá bom? Encerramos aqui a segunda parte, então, da sessão 4.4. Até mais.